Lembrando que sempre, todos os dias, segunda a quinta, porque sexta-feira é dia de perguntas e respostas, mas todos os dias, a partir da oração, você pode acompanhar ao vivo, se você quiser, esta proclamação da palavra de Deus, o culto a Deus. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, tá? Pode entrar aí no nosso Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, ou se você quiser, venha ser nosso amigo no Facebook, né? Mande a sua solicitação, será uma alegria, um prazer para mim, tá bom? Se você quiser, não existe, né, nenhuma obrigatoriedade, é claro. Mas vamos orar, porque hoje nós vamos falar de um negócio, de coisas muito alimentadoras da nossa alma e coisas que vão esclarecer muito, né? Tenho certeza, coisas que você já ouviu assim e que você já pôs em prática e não funcionou. Aí você fala, mas o que está errado, né? Será que são coisas que estão erradas comigo? Mas não tem nada errado. É que você recebeu uma informação errada. É isso que está errado. Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos iniciar o culto, obviamente, orando. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, como o Senhor é bom, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente toma conhecimento, ciência da Tua bondade. O Senhor é bom demais. Nós só estamos vivos nesta manhã porque o Senhor é bom. Não por merecimento, mas porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Pai, por toda a graça, por toda a compreensão que a gente está tendo. Eu sei que muita gente tem tido a compreensão das coisas que acontecem melhorada. Sei que muita gente tem melhorado na compreensão, na aceitação, né? E eu quero agradecer ao Senhor por cada uma das vidas que estão nos ouvindo, por cada uma das vidas que vão participar com a gente deste culto, desta adoração a Deus. Abençoa, Senhor, a família, os relacionamentos, o trabalho, as necessidades. Cuida de nós e livra-nos, ó Pai querido, principalmente da mentira. Esta é a oração que eu faço, te louvando, te glorificando, te adorando e te agradecendo, com ações de graças, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Sejam extremamente bem-vindos para adorar a Deus. Bom, eu sei por que eu sei? Né? Eu sei porque é um problema que eu passei. E eu recebo muitas perguntas sobre este assunto. Normalmente, depois que as pessoas começam a tomar conhecimento da verdade, surge essa dificuldade na vida. Até que elas estão por aí, né, Beth? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa é a verdade. Quando elas encontram verdadeiramente a verdade, elas começam a ficar seletivas. Não é maior.
A gente fica seletivo. Tem coisa que a gente já não quer mais. Tem coisa que a gente não aceita mais. E aí a gente quer cada vez melhor. E aí surge aquele negócio. Aonde eu vou encontrar uma boa igreja? Uma boa igreja denominacional. Porque existem igrejas que não são boas? Claro que existem, a maioria delas. A maioria das igrejas denominacionais, infelizmente, não estão lá para cultuar a Deus. Estão lá para cultuar o dono da igreja, porque essas igrejas têm dono, ou os donos, e para cultuar as pessoas que frequentam. O que a gente mais ouve é assim: olha, nessa região que eu moro, eu não consigo encontrar uma igreja que pregue a Bíblia. Você sabe o que está acontecendo? Estou eu, meu marido, estou eu, a minha esposa, lendo a Bíblia e orando em casa. O que a gente deve fazer? O senhor pode indicar uma boa igreja? Não, eu nunca indico uma igreja. Não indico. Não indico porque esse assunto é tão delicado, né? Porque as pessoas mudam tanto e aquilo que era bom há 6 meses atrás pode hoje não ser bom mais. Então eu prefiro não indicar. Prefiro que cada um desenvolva em si esta procura. E eu quero convidar você para isso que eu vou falar, porque eu sei que é o problema de muitos dos que nos ouvem, não saber aonde frequentar, não saber aonde que eu vou levar o meu marido, aonde que eu vou levar minha esposa, né? Será que a minha esposa vai gostar? Será que hoje eles vão pregar a palavra, né? Meus filhos, como é que eu faço? Eu tenho filhos adolescentes. Eu acho que a igreja que eu vou precisa ter lá uma coisa para os adolescentes, porque sabe como é que é adolescente, né? E eu tenho bebê. A igreja que eu vou precisa ter berçário. Vamos ver tudo isso aqui. E vendo tudo isso, a gente vai ver outras coisas aqui. Primeiro, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 20. É uma passagem que eu cito toda hora. Mateus 18, 20. Vamos botar o óculos aqui para enxergar. Mateus 18, 20. Bom, para você não ser enganado nunca a respeito da única coisa que a gente não pode ser enganado, a gente pode ser enganado por um monte de coisa. Vendedor que engana a gente, um monte de gente que engana. Mas a respeito da Bíblia, não pode ter um pastor que te engane. Não tem, isso é inaceitável. Um pastor enganar as pessoas. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: eu estou em Mateus capítulo 18. Eu vou ler o versículo 20. Mas antes do versículo 20, tem mais 5 versículos. Do que está falando isso daqui?
E você já vai entender por que eu estou falando isso para você, porque eu estou trazendo isto aqui agora. Porque existe um negócio no estudo bíblico que diz que tudo aquilo que a gente lê ou fala tem que ser texto no contexto. Isso não é complicado, não é difícil não. Viu? Às vezes a gente usa alguns termos que não é comum para as pessoas. Mas isso você tem que ter em mente, para você não ser enganado, meu irmão, minha irmã. Quando você está lendo, ou quando alguém está falando alguma coisa para você, isso referente à Bíblia, né? Vá lá checar qual o contexto, Nelson. Qual o contexto que aquilo que ele está falando, Antônia, está inserido. E você já vai entender por quê. Calma, eu vou chegar lá. Primeiro vamos ler o versículo 20. Né? Jesus está lá reunido com as pessoas e surge o assunto lá. Mas se uma pessoa cometer um pecado contra mim, o que eu devo fazer? Se uma pessoa me ofender, me enganar, o que eu faço? O que eu faço? Eu vou lá, encho a pessoa de tapa, como alguns querem fazer, como às vezes a gente tem vontade de fazer, né? Eu vou lá, brigo com a pessoa, ou então eu não olho mais na cara da pessoa. Não, se eu ver aquela pessoa de um lado da rua, eu vou atravessar para o outro. É assim que a Bíblia ensina. Vamos ver? Porque o contexto é esse. Este é o contexto de Mateus 18, do 15 ao 20. Aliás, vai além, né? Vai até do 15 ao 22. Esse é o contexto. Se você não tiver o contexto, você é enganado. E olha, eu vou mostrar aqui quantas vezes você já foi enganado. Domingos. Quer ver? Primeiro vamos ler aqui o versículo 20. Jesus falando assim, olha. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que Jesus fala 2 ou 3? Porque trata-se, não se esqueça, que isso aqui não foi escrito para os brasileiros. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça: a Bíblia não foi escrita para o Ocidente. A Bíblia foi escrita para um povo. Que povo? A Bíblia não foi escrita para mim? Não. Não foi escrita para você. Nem para mim. A Bíblia foi escrita para os judeus. Isabel, se não tiver isso na cabeça, você vai começar a dizer, não, porque Deus é brasileiro, porque não sei o quê. Vai entrar nessa bobagem aí. Deus não é brasileiro. Aliás, o Brasil é um país idólatra. Extremamente idólatra. Extremamente espírita, ligado ao ocultismo. O Brasil é um país de ladrões. Você tem isso na sua cabeça, Isabel? O Brasil foi roubado desde o seu descobrimento. Como é que Deus é brasileiro? Faz favor. Para com essa bobagem. Deus não é brasileiro. Jesus era judeu. Você vê que são coisas poéticas que as pessoas, Soraya, trazem para elas isso como se fosse verdade. Jesus era judeu.
Quem falou que Jesus era brasileiro? Era judeu. Jesus homem. Porque o Jesus Deus é universal, não tem uma pátria, né? Então, por que Jesus fala 2 ou 3 reunidos em meu nome? Porque ele está tratando de uma tradição judaica que exigia pelo menos 10 homens na tradição judaica para se constituir uma sinagoga. Precisava de pelo menos 10 homens. Para se fazer uma reunião pública de oração numa praça, tinha que ter pelo menos 10 homens. Não eram 10 homens e mulheres, ou 10 mulheres. Eram 10 homens. Isso era uma tradição judaica. E a Bíblia foi escrita para o judeu, né? E esse grupo de pelo menos 10 homens, o hebreu chamava de um minyan, tá? E Jesus diz 2 ou 3, porque Jesus, na sua infinita graça e sabedoria, já sabia que o seu povo não ia aceitar a verdade, que era ele, e ele já expande isso daqui, sem o próprio judeu saber, para o mundo. Se para se constituir uma sinagoga, ou para se orar em praça pública, precisava de 10 homens, Jesus fala, eu, no meio de 2 ou 3, eu já vou estar junto com vocês. Olha como ele reduz o número. 2 pessoas orando, Jesus já está ali no meio. Já constitui uma igreja. Jesus nunca se preocupou em ter um rebanho grande. O rebanho de Jesus, ele está no meio, mesmo que seja um rebanho menor. 2 pessoas reunidas em nome de Jesus já estão na disciplina do próprio Cristo. Por causa disso que ele diz 2 ou 3. Por quê? Para ir exatamente na contramão do judaísmo. Porque o judaísmo exigia 10, um minyan. Ele diz, não, se 2 ou 3 estiverem aí em meu nome reunidos, eu estou no meio deles. Aí já constitui uma igreja. Essa é a primeira coisa que você tem que entender, né? E é triste, né, quando a gente ouve assim as pessoas falando, e a maioria diz isso, olha, nessa região que eu moro, porque também o sujeito não mora numa região, ele não tem a necessidade de andar 10, 15, 20 quilômetros para achar uma igreja, gente. Ou ir numa outra cidade para ter uma igreja bíblica. Tem gente que diz assim, não, você está fazendo esse sacrifício, está saindo da sua casa, debaixo de chuva, neste frio, à noite, né? Você está fazendo esse sacrifício e Deus está vendo isso que você está fazendo. É mentira. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Cristo já fez por você o sacrifício supremo. É que o sujeito quer que a igreja dele esteja cheia. Então o que ele faz? Ele usa esse terrorismo para fazer você sair de casa naquele frio congelante, à noite, correndo risco na segurança, Márcia, né? E diz para você que Deus está apreciando o seu sacrifício. Não é? Ele não está apreciando nada. Por quê? 2 ou 3 reunidos, não precisa ser ali
naquela outra, naquele endereço. E quando as pessoas dizem que perto do lugar que elas moram, elas não conseguem encontrar uma igreja que elas qualifiquem como séria, uma igreja bíblica que cultua, que adora a Deus, a gente fica triste, porque a cidade é tão grande, a nossa região é tão grande. E infelizmente é verdade. A maioria das igrejas denominacionais se perdem porque não tem Cristo como foco. O foco de qualquer igreja denominacional, porque se eu não falar denominacional, igreja é só a igreja de Cristo. As denominações foram criadas pelos homens. Não existe denominação na Bíblia. Não existe. Paulo fundou várias igrejas em várias localidades, mas ele não punha nome na igreja, tinha o nome da cidade. Não tinha assembleia não sei do que, igreja não sei, não tinha. Então quem inventou esse negócio de denominação foram os homens. Não tem isso na Bíblia. Então uma igreja, para ser séria, preste atenção. Primeira coisa, o foco dessa igreja não pode ser o pastor. Eurides, não pode ser os sermões, Nilva, fascinantes que esse pastor vem a fazer. O foco de uma igreja não pode ser a ênfase missionária. O foco de uma igreja verdadeira não pode ser o programa que tem para os jovens, não pode ser o berçário, nem pode ser um bom relacionamento, uma boa comunhão entre os membros. O foco de uma verdadeira igreja é Cristo. Não pode ser um louvor fervoroso. O foco verdadeiro é a pessoa de Cristo. Esta é a marca de uma igreja saudável. Cristo é o centro, Guilherme. Na igreja primitiva era assim. A igreja primitiva, isso é bíblico, Só onde é que está, pastor? Qualquer lugar da Bíblia você vai achar isso. Fora dos evangelhos, entrando no livro de Atos, você vai encontrar isso que eu estou falando. É que eu estou seguindo uma sequência, porque eu quero falar de um outro negócio aqui para você. As pessoas se reuniam, na igreja primitiva, as pessoas se reuniam regularmente no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Era o dia do culto, o domingo. Ali se adorava a Deus. E o que é adorar a Deus? Aí começou a surgir um problema, porque tem pessoas que entendem que adorar a Deus é começar a cantar, que são aqueles estardalhaços. Eu quero dizer para você que na igreja primitiva, com exceção de Corinto, que Paulo vai lá e escreve 2 cartas, chamando a atenção daquele povo, Helena, com exceção de Corinto, não tinha essas bagunças que hoje tem e que Corinto tinha. Então as pessoas iam lá uma vez por semana, no domingo. Não tinha culto de segunda, culto do empresário, terça, culto de oração, quarta, busca do Espírito Santo. Meu Deus! Busca do Espírito Santo é uma paulada na cabeça da gente isso.
Tem outro que tem o culto da descida do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai descer? Eu não entendo. Tem denominação que são coisas tão básicas. O Espírito Santo não desce de lugar nenhum. Nós somos templo. O Espírito Santo mora em nós. Como é que é descida do Espírito? Bom, eles inventam sexta-feira, culto de libertação. Essas coisas vão inventando. Para quê? Para atrair as pessoas para aquele prédio. Culto de cura. Não existe isso. Jesus nunca fez isso. Paulo, João, nenhum dos apóstolos nunca fez um culto de cura. Não existia. As curas, quando ocorriam, eram, primeiro, para consolidar, para chancelar a pregação que eles faziam. Eles estavam pregando Jesus e milagres ocorriam para mostrar que aquilo que eles estavam falando era verdadeiro. Era aquilo mesmo, que aqueles homens eram representantes da palavra que eles estavam pregando. Eram os apóstolos ou enviados dos apóstolos. Não existia um culto de cura. Hoje Jesus vai curar cotovelo. Hoje Jesus vai curar joelho, como tem um aí que diz. Hoje vai curar dor de cabeça. Não existe isso, gente. Parece coisa de hospital, né? Igreja não é hospital espiritual. Igreja é lugar aonde a gente vai para adorar a Deus. O que é adorar a Deus? É dar a Deus o reconhecimento devido. Não das minhas necessidades. Ai, Deus me ajudou. Agora eu vou lá na igreja. Não, está errado. Está errado. Biblicamente está errado. Está errado. Porque adorar a Deus não é reconhecer que Deus fez algo para mim. É reconhecer que Ele existe e que Ele é dono de tudo. Ele faça ou não, Ele é Deus. Adorar a Deus é eu me edificar em Deus. O que é eu me edificar? Como é que se edifica uma casa? Primeira coisa para se fazer uma casa é fazer um alicerce. E Deus é o nosso alicerce. Não é uma questão de necessidade pessoal. Não é uma questão de prazer ou da minha satisfação espiritual. O culto hoje foi uma bênção. Quer dizer, você saiu satisfeito espiritualmente. E Deus aceitou o seu culto? Porque o culto verdadeiro é o valor que nós damos a Deus aos nossos olhos e aos olhos daqueles que estão lá dentro daquele prédio, daquela sala, daquela garagem. Não é ter comunhão o principal de um culto. O principal de um culto é eu ir lá e me entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui pela tua graça mesmo, eu estou aqui para te louvar. Não importa se o sujeito está com câncer, está com AIDS, não importa. Deus pode curá-lo? Claro que pode, é óbvio que pode. Mas não existe um culto a Deus para a cura. Isso é falso, Camila. Isso é mentiroso. Tragam os doentes. Não, mas Jesus não fazia culto para isso. Agora, olha só como é importante o que eu falei lá no começo. Presta atenção. Você tem que não só pegar um versículo daqui. Você tem que entender tudo o que está escrito aqui. Porque senão enganam você. Quantas vezes você já ouviu assim?
Jesus diz, olha, alguém repetindo o que Jesus falou. Assim, versículo 19 de Mateus capítulo 18. E Jesus falando, em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Quantas vezes você já ouviu isso? E aí o outro ora, está orando, o sujeito está do lado, nem sabe o que está sendo orado, diz, eu concordo. É porque está na Bíblia. E aqui, ó, se 2 concordar, Jesus faz. Então eu concordo. Nem sabe o que o sujeito está orando. Eu concordo. É porque está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, claro. É óbvio que está na Bíblia. Nós acabamos de ler. Mas qual o contexto disso? Qual o contexto desta oração? Que se 2 ou 3 concordarem, o Pai vai conceder. É um pedido de cura, de emprego, sei lá. É isso que está escrito aqui. Qual o contexto desta passagem, que começa no versículo 15? Como se deve tratar um irmão culpado? Este é o contexto, é perdão. O contexto não é pedido. Não é simplesmente concordar, nem sabendo que o outro está orando. Porque a Bíblia não se contradiz, Fábio. A vontade de Deus é boa, santa, agradável, perfeita e soberana. Não importa se eu concorde ou não, o que vale é a vontade de Deus. A Bíblia não se contradiz. Aqui está dizendo, né, que se a pessoa se alegra, pede perdão, você vai lá, chama atenção, leva testemunha. Não é isso que está escrito aqui? Vai lendo a partir do versículo 15. Para você não falar depois, o pastor Mário, leia a Bíblia. Se ele não se entender como culpado, ele deve ser deixado de lado. Agora, se ele entende como culpado e há um perdão, Deus perdoa também. É isso que está dizendo. Não é que você ora e eu concordo. Senhor, me faz isso. O outro do lado ouve e fala, eu concordo. Olha, irmão, você vai receber porque eu estou concordando. E Mateus capítulo 18, versículo 19. Mas não é isso que está escrito. Quantas vezes você já concordou, já concordaram e não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Porque te ensinaram errado. Porque você também, viu, meu irmão? Minha irmã, vamos e venhamos, hein? Você também não leu. Você só ficou no versículo 19. E aí, por que o versículo 20 está neste contexto? Porque você vê que olha só, como ele diz aqui, versículo, em verdade eu vou dizer, se 2 dentre vós concordarem, ligar, né? Não tem pastor aí que fica ligado, tá ligado, não tem, parece eletricista, Benedito, né? Não está ligado nada. O que está ligado aqui é o perdão ou o abandono daquela pessoa que não se reconcilia. É isso que está falando aqui. E como ele diz aqui 2 ou 3, ele diz, olha, 2 ou 3 reunidos já é uma igreja. E o que a igreja verdadeira decidir, eu concordo. Está ligado no céu, está decidido no céu. Mas não é com relação a benefício material, cura, não é nada disso. É com relação a como se deve tratar um irmão culpado. Este é o contexto. E tanto é que é este o contexto, que não tem nada a ver com cura, concordar que o irmão vai viajar para o exterior, eu concordo, né? Não tem nada a ver.
Tanto não tem nada a ver que no versículo 21, Pedro, ouvindo tudo aquilo, chegou perto de Jesus e falou: até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? Olha, aqui está falando de perdão, é óbvio, é claro, é evidente. O que está ligado é 2 ou 3 perdoarem a pessoa. Não é concordarem que o sujeito vai receber o dinheiro que está lá na justiça. Não é nada disso, gente. Estão ensinando tudo errado. Aí Jesus fala 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. É isso que você tem que entender quando você vai numa igreja. O que estão pregando aqui dentro da igreja? O que estão ensinando aqui? E você, quando você vai buscar uma igreja, eu estou trazendo esse exemplo porque a maioria prega tudo errado. Tudo errado. Então você, quando você vai buscar uma igreja, você tem que avaliar suas necessidades espirituais. Um pastor deve providenciar alimento espiritual verdadeiro, bom. O bom alimento espiritual é aquele que é verdadeiro. E este alimento espiritual é que vai alimentar, vai nutrir o rebanho, para que o rebanho de Cristo, o rebanho não é do pastor, as minhas ovelhas. Uma vez, Jesus deixou isso claro para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Não é apacenta as suas ovelhas. As ovelhas são de Cristo. Por que nós temos que nutrir, alimentar bem espiritualmente, com a verdade, esclarecer o que é verdade, o que é mentira? Porque hoje a gente fica esclarecendo, né? É difícil poder pregar a palavra sem falar: olha, aquilo que falaram para você lá não é verdade, viu? Verdade é o que está escrito aqui. A gente tem que pregar e esclarecer ainda, e desmentir ainda. Para quê? Para acontecer aquilo que Paulo orientou Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto é uma verdadeira igreja. Não é que acontece milagre. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Mais de 90 e lá vai fumaça por cento desses milagres é tudo mentira. É tudo falso. Porque aqui tem um testemunho. Esse negócio de testemunho é a maior mentira que existe. Quanto você já viu esses bispo, pastor, missionário, reverendo? Só falta dizer que eles são deuses, né? Só falta usar o nome Deus para eles, dizendo que eles curaram pessoas com lepra. Você vê a ignorância, porque a cura da lepra, a cura de um cego de nascença e a cura, tem mais uma cura, só seria realizada pelo Messias. Então você vê como é mentira. É só ler a Bíblia, gente. Existem 3, me perdoe, que foge aqui da minha mente agora. É a lepra, um cego de nascença, e tem mais um milagre, que são os milagres que atestam que aquela pessoa é o Messias. Isso foi só Cristo que fez. Só Cristo. Eu me prontifico a trazer o 3º milagre amanhã. Lepra, cego de nascença, e acho que aleijado. Era a marca identificatória do Messias. Então, vem lá o sujeito: olha, foi curado de lepra. Mentira. Primeiro que não é lepra, é um problema de pele muito sério, né? E eu sempre digo: olha,
para de falar de lepra. Se você não foi ainda lá no Hospital do Fogo Selvagem, então para de falar do que você não sabe. Fecha a boca. Você já foi lá? Então você já viu lepra. Então você sabe que isso não é. Porque uma pessoa com lepra não anda para a rua aí, não. Ah, você nunca foi? Então, ó, fecha. Não fala bobagem, não mente. Aí, meu irmão, minha irmã, é você que tem que definir biblicamente se a igreja é verdadeira ou é dessas coisas aí que a pessoa abre porta, junta 3, 4, funda. Ah, porque Deus mandou abrir. Você acha que Deus vai mandar abrir um negócio que não existe na Bíblia? Igreja denominacional nem que não existe na Bíblia. Igreja denominacional. Então como é que é? Olha, Deus me revelou que eu tenho que abrir essa porta. Que porta? Que porta? Larga de falar bobagem. Não tem porta nenhuma. Tá abrindo porta para ganhar dinheiro. A prioridade é adorar de todo o coração, da maneira que satisfaça o objeto do louvor. Qual que é o objeto do louvor? O objeto do louvor não é aquele artista frustrado que resolveu cantar gospel. Porque 99% deles são assim, artistas frustrados que não deram bem na música secular, foram para o gospel, né? E lá se veem como artista, alguns até ganham mesmo como artista. O objeto do louvor não é isso, o objeto do louvor é Deus. Nós vamos lá prestar um culto e nós estamos aqui servindo a Jesus com alegria. O objeto do louvor não são as nossas necessidades pessoais. Nós estamos aqui para crescer, para amadurecer na graça e no conhecimento do Senhor. Por quê? Mas por que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Para ir assumindo, Luzia, o caráter de Cristo, Nilva. Aí, depois que você foi alguns dias naquela igreja, observou, viu, olhou, foi para observar, mesmo que você não vá para adorar, vá para observar. Senhor, eu estou aqui só observando. Aí você decide se vai se filiar ou não. Você ora, Senhor, aqui é assim mesmo, do jeito que eu estou vendo? Pede orientação para Deus. E ouça a resposta dele. E não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Jesus deixou muito claro. Olha, o judeu precisava de 10. Jesus falou, não. O meu rebanho é menor, eu sei. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Não precisa ficar como... Se você não está dentro de uma igreja denominacional, não está acabando. Não está acabando, não. Ainda não. Antes de acabar, nós vamos ser arrebatados. Espero, meu irmão, minha irmã, que este esclarecimento tenha sido útil para você. Que você tenha, hoje, crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Mas para quê? Para ir assumindo o caráter de Cristo. Deus, Pai Todo-Poderoso, recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração simples, Senhor. Simples, 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 simples. Mas, Senhor, é para Ti. Esse culto não é para mim, não é para o meu irmão, para a minha irmã, é para o Senhor. Nós estamos aqui pregando a Tua palavra, é a Sua palavra, não é a minha.
para que as pessoas te conheçam cada dia e cada vez mais, e te conhecendo, saibam diferenciar aquilo que provém do trono da graça, aquilo que provém do trono do homem, né? Ou até aquilo que provém do próprio trono de Satã. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. Esta é minha oração, de honra, louvor, glória ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, só para o irmão Luiz Seco, acho que acertou aqui, acertou não, me ajudou aqui, né? Os milagres característicos do Messias a lepra, curar a lepra, o cego de nascença e a ressurreição, e ressuscitar mortos. Então isso é só coisa que só Deus pode fazer, viu? Homem nenhum faz não. Não é esses capacitados, ungidos aí não, viu? Obrigado, irmão Luiz.